Eu estou fazendo esse estudo hoje, efetivamente, na verdade, com a finalidade de fazer um complemento daquele vídeo que eu gravei sobre Baphomet, né, e o processo de Solvet-Coagula, porque eu quero mostrar a relação desse processo, né, com a organização, né, dos 9 sistemas, né, hipergnósticos do ser humano no Enneagrama e usando um simplex, né, quarta dimensão. Então, por isso que eu chamei aqui de Simplex 4D, do fogo sutil, alinhado com a fórmula Solvet-Coagula, aplicado aos sistemas hipergnósticos e ao Enneagrama. Então, em primeiro lugar, com relação a Enneagrama, essas informações, né, que eu estou colocando aqui, eu não vou ter como desenvolver porque é muito complexo, né, e realmente vai requerer fazer treinos direto, né, para se assimilar essas experiências. Os sistemas hipergnósticos, vocês pesquisem na internet sobre o sistema de treinos, né, de clarificação da consciência, né, do sistema Arica, criado pelo Oscar Ichazo. Ali vocês vão encontrar um site, né, arica.org, né, que é o Instituto Arica, né, que fornece esses treinos que são feitos, né, no formato individual e também de grupo. Especificamente, né, os sistemas hipergnósticos é um dos temas mais densos e ele tem um material que é feito, né, com interações em grupo para processamento de karma e também tem uma parte, né, de exercícios que é feito no formato individual. Então, antes de falar do simplex, eu vou falar aqui rapidamente só com relação a esses 9 sistemas hipergnósticos e os interessados vão precisar fazer uma pesquisa por conta e o ideal realmente é fazer os treinos para se ter essas experiências diretas, né? Porque senão isso daqui fica um monte de teorias que não serve para nada. O Enneagrama aqui com os 9 pontos, eu vou fazer uma menção apenas em passar aqui no sentido horário, né? Aqui no ponto 1 do Enneagrama, nós temos o sistema reprodutor com os órgãos sexuais, masculino e feminino. No ponto 2 do Enneagrama, o sistema ósseo-muscular. O ponto 3 do Enneagrama, aqui o sistema digestório ou digestivo. O ponto 4 do Enneagrama, aqui o sistema epitelial e linfático. O ponto 5 do Enneagrama, o sistema respiratório e circulatório. O ponto 6 do Enneagrama, aqui é o sistema vocal e de expressão. O ponto 7 do Enneagrama, o sistema nervoso parasimpático. O ponto 8 do Enneagrama, sistema nervoso central. E o ponto 9 do Enneagrama, o sistema nervoso simpático endócrino. Todos esses sistemas fisiológicos, eles têm uma expressão simultaneamente, né, densa, uma expressão, né, com energias qualificadas, eidótropos, tem uma expressão também emocional, uma expressão, né, intelectual e uma expressão espiritual também, concomitante, né, como se fossem harmônicos, em dimensões, né, correlacionadas a cada um desses pontos, né, como se tivesse aqui uma escala vertical entrelaçando. E no Enneagrama, essa estrutura, para nós estudarmos a sequência do desenvolvimento, evidentemente começa, né, do ponto 1, onde nós temos aqui os códigos vitais, o DNA, aí segue aqui para o crescimento, né, dando as estruturas a partir do sistema ósseo, sistema muscular, colocando a estrutura na corporal em movimento. O ponto 3 aqui é o sistema, né, que fornece energia para o sistema funcionar, que é a energia, né, digestiva, a energia vital que produz a realização. O ponto 4 aqui é o sistema epitelial, ou seja, a pele, o sistema linfático protetor. O organismo, né, ele já pode, né, circular, né, por um ambiente, tem energia vital, produz interações. O ponto 5 aqui, né, no sistema, né, respiratório e circulatório, né, existe uma interação a partir da respiração do organismo com o meio, né, uma interação, né, com uma energia mais sutil do que a energia obtida a partir dos alimentos físicos. O ponto 6 aqui, o organismo pode, né, se expressar, né, no sentido psíquico também, né, trazendo a sua interioridade. Aqui é mais do lado direito os aspectos mais externos e do lado esquerdo os aspectos mais interiores ou da alma, e aqui a parte espiritual. No ponto 7 aqui já existe uma coordenação inteligente do organismo, tem uma tripartição aqui do sistema nervoso. Um ponto 8 aqui eu tenho o sistema, né, de cognição empática com o sistema nervoso central, como se fosse um sistema de antenas, de sintonias, né, para pegar todos os tipos de frequências, tanto externas, né, como internas em todas as dimensões. E o ponto 9 aqui, o sistema nervoso, né, simpático endócrino. Existe o equilíbrio, a síntese de todo organismo aqui, também energia da consciência ou da síntese.
E cada um desses pontos para serem estudados, né, se eu vou pegar o ponto 1, eu considero, né, o ponto 2 como ponto ativo, o ponto 9 o ponto, né, atrativo, a conexão entre o ponto 2 e o 9 é uma função, e esse ponto estudado é o ponto que está neutralizando ou equilibrando essas parelhas, assim por diante. O ponto 3 também, se for neutralizante, eu estudo essa tríade aqui entre o ponto ativo, receptivo, a função entre os dois, e aqui a função neutralizante, e assim por diante em toda a sequência. E também, como dá para ver aqui, né, nesses pontos, né, quando eu estou aqui no ponto 1, existe uma conexão, né, de uma função interna de relação entre o ponto 4 e o ponto 7, sendo aqui o ponto atrativo e o ponto receptivo. Passando do ponto 2, esse ponto 2 ele tem uma conexão interna com o ponto 4 e com o ponto 8, o ponto 3 eu tenho uma conexão com o ponto 9 e o 6, o ponto 5 eu tenho uma conexão com o 7 e 8, o 7 com 5 e 1, e o ponto 8 com 5 e 2, e o 9 com 6 e o 3, que aqui é o aspecto sintético. Essas três cores aqui também que eu estou colocando no enneagrama, essa tríade, né, 3, 6, 9, né, que é a tríade clássica, né, mencionada, né, pelo Nikola Tesla, né, que é a maravilha, né, que nós podemos descobrir entre 3, 6 e 9, representa o mercúrio alquímico. Essas conexões que eu pintei em azul aqui, dentro desses pontos aqui, uma sequência que é divisão da unidade por 7, gera uma dízima 0,142857, representa a tríade do enxofre, né, alquímico, e esse fundo aqui é o sal, é a base, né, material, né, que todos os sistemas se expressam aqui, que é a expressão física dos sistemas hipergnósticos. Aqui, como eu marquei aqui também, né, nós vemos aqui que eu tenho aqui uma tríade do ser, que corresponde aos pontos 1, 9 e 8, a tríade do fazer, os pontos 4, 2 e 3, e a tríade do viver, que é um aspecto psíquico, né, o aspecto da cultura, da linguagem e comunicação, que é o ponto 6, 5 e 7. A parte intelectiva. Então, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, agora com relação ao simplex. Eu quero mostrar que esse aspecto, né, do fogo, né, quando nós vamos estudar essa tríade aqui como o mercúrio, né, ligado, né, à consciência 3, 6, 9, eu tenho uma relação, né, com simplex, né, do tetraedro tetradimensional, que pode ser representado por essa figura aqui, que é uma representação, né, da topologia de Coxeter. Como que nós vemos que essa figura aqui com verde, com esses 5 vértices aqui, ela é uma representação, né, tetradimensional, porque cada um dos vértices ele tem aqui 4 arestas chegando, 1, 2, 3, 4, nesse aqui eu tenho 3 externas e uma interna que eu estou pintando de dourado, aqui também eu tenho 3 desse lado e mais uma, 1, 2, 3, 4 aqui também, e essa de baixo eu tenho 3 verdes com uma dourada interna. Eu quero mostrar aqui, e aqui nós temos como se fosse um tetraedro, né, de quarta dimensão, ele está oscilando aqui nesses dois polos. E esse tetraedro, ele deriva, né, da figura do pentagrama, né, que tem um pentagrama interno, né, de 1 para 1 e um pentágono externo. Cada um desses 5 vértices eu também tenho, né, 4 linhas chegando junto, aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, todos os pontos. Então é como se eu pegasse aqui um triângulo desse, eu puxasse essas duas pontas, aí eu vou ter essa figura aqui como se fosse, né, um pentagrama pentágono deformado aqui no simplex. E o tetraedro, né, 3D, né, ele representa um fogo, né, então 4D é uma dimensão sutil do fogo, que é o processo alquímico, né, do fogo atuando, né, na psique e na consciência, produzindo transformações. Então, o que eu estou fazendo aqui? Nessa representação, essa tríade aqui do Mercúrio 3, 6, 9 aqui do enneagrama, estou colocando no polo mediano, né, dessa figura. E cada um desses pontos, né, como nós vemos, né, pela trialética, eles têm, né, um aspecto ativo e receptivo. Então, aqui nessa parte, a parte de ativação, que é o polo solve da alquimia que nós vimos na figura de Baphomet, nós temos 3 pontos que estão ligados ao solve. Nós temos o ponto 4 aqui, que está no dourado com relação a essa tríade do ser. Nós temos o ponto 7, né, com relação a essa tríade do viver aqui, com dourado, e o ponto 8 nessa tríade do ser aqui, 3 aspectos de solve. E aqui na parte de baixo, no coágula, nós temos 3 aspectos que eu pintei, né, no prateado, como se fosse sol-lua. Eu tenho o polo sexual,
Eu tenho o polo 2 aqui, né, que é a função do espaço, o espaço-território, e o ponto 5 aqui é o intelectual, a cognição analógica, aqui, nesse ponto. Então, nessa forma, nós não vamos ter essas continuidades aqui nas tríades, né? Agora, é interessante observar aqui, né? Então, vamos pegar aqui na tríade do ser. Aqui tem um aspecto central no sistema nervoso simpático, o aspecto da consciência. No sistema reprodutor, eu tenho o aspecto coágula, né? Dos códigos vitais, o próprio material genético que se reproduz, né? Na sociedade, na cultura, como as leis morais, né? Que são os códigos, né? De funcionamento em grupo. E no ponto 8, né, da tríade do ser, eu tenho um sistema nervoso central, que é a cognição, né, empática, e representa também esse sentido, né, de eu aqui, acelerando nesse ponto. Aqui na tríade do fazer, esse ponto 3 aqui, que é a energia vital, que eu relaciono a Isis, eu tenho um aspecto, né, das estruturas, né, que é a coagulação das estruturas, né, e territorialidade e posse. E aqui o ponto 4, que são das interações sociais, né, que é o aspecto da aceleração das interações no sistema epitelial, como aspecto solve. E aqui no ponto 6, que é o ponto, né, da comunicação e da expressão psíquica, o aspecto coágula aqui é o sistema, né, cognitivo, a cognição analógica na parte da intelectividade. E o ponto 7 aqui é a função de coordenação que dá liberdade para o sistema que está nesse ponto. Então, aqui, o que nós temos? No ponto 3 aqui, nós temos, né, a figura mítica, né, de Isis, egípcia, que é a mãe, né, que dá a cognição analítica, que tem o sistema também, né, o instinto de conservação. O ponto 6 aqui, que está ligado a esse aspecto 5 aqui pela tríade, que a Osíris, ao aspecto do pai, que tem a função de expressão aqui também, e o instinto de relação aqui a partir do sistema 5 na tríade hipergnóstica, e o ponto 9 aqui, que está ligado à parte espiritual, Horus, né, o filho de Ísis e Osíris, né, que emerge, né, como um novo ser, uma nova individualidade, o polo espiritual. E nós temos uma parelha importante entre o polo espiritual, o polo 1, o polo 9 e o polo 1, que é o polo sexual. E aqui com os 3 instintos, instinto de conservação, de relação e o instinto de adaptação no ponto 8 aqui. Aqui ainda nessa tríade, então nós falamos Osíris, função de expressão, Horus, polo espiritual, a cognição analógica na parte intelectual, o polo sexual aqui com o espiritual, o ponto 2 aqui, o sistema ósseo-muscular aqui é a função de espaço. Nós temos 4 funções: função de espaço, função de expressão, função de coordenação e função de tempo aqui no domínio 4. Um outro ponto também, no aspecto solve do ponto de vista das hierarquias, nós temos 5 letras aqui e 7 letras no coágula. E nosso sistema cósmico de evolução do logos planetário, nós também temos, né, 7 hierarquias, né, que estão presentes, né, durante todo o Manvantara, no plano físico cósmico, né, que são as hierarquias que estão em evolução, inclusive a humanidade. E no polo solve nós temos 5 hierarquias, né, libertas, ou seja, elas funcionam além do plano físico cósmico. E elas só intervêm, né, no nosso Manvantara em momentos específicos, em iniciações específicas, nas diversas cadeias, rondas aqui do nosso sistema de evolução planetário. Então, um outro ponto também com relação a 5 e 7 hierarquias, essas 12 hierarquias aqui, elas também, fisiologicamente, elas estão expressas, né, os 12 pares, né, de nervos que saem, são os nervos cranianos que saem do cérebro na parte de baixo. Então, a outra aqui que eu já acabei falando antes, os sistemas hipergnósticos, eles aparecem no reino físico, emocional, mental e espiritual. E nós temos também 3 Merkabás com relação. Nós temos a Merkabá física, a Merkabá astral, ligada ao emocional, e a Merkabá mental. E o espiritual seria esse centro aqui, que é o aspecto 10, que é um 0 que volta à unidade. E em cada um dessas Merkabás, né, nós temos, né, os 8 vórtices, né, que são dos 2 tetraedros, né, 3D entrelaçados, mais um vórtice central que está ligado a esse ponto. E essa figura aqui também, se nós separarmos, se nós darmos uma olhada aqui na projeção do eixo, nós temos um triângulo apontado para cima, que dissolve,
e um triângulo apontado para baixo aqui no coágulo. Então, olhando por aqui, nós temos aqui como se fosse aqui um selo de Salomão, um hexagrama, que é o visto do eixo, né? Que é o Vajra iniciador, né? Como Logos, né? O Amona também como iniciadora, né? E o selo do Hierofante no sistema, né? Keilonta, né? De conhecimento da Chayana Dhyani. Aqui eu coloquei mais algumas pequenas informações aqui no ponto 7, né? Que é o sistema nervoso parasimpático, que é o aspecto, né, que dá a coordenação e o ponto domínio, né, da saúde e segurança da consciência. Nós temos a dissolução de inseguranças e falta de coordenação, que acaba sendo um problema quando se tem. E aqui nesse ponto aqui que eu coloquei uma observação com o sistema nervoso central, né, que é a cognição empática, a dissolução de engramas inúteis e refinamento de sintonia. É só a partir disso que nós podemos ter a clarificação da consciência. Porque se a consciência está invadida por constelados, né, de crença e não consegue colocar em sintonia com a realidade multidimensional, os códigos que vão expressar, né, que são códigos de crença, vai fazer com que a consciência funcione numa escala adormecida ou neurótica. E aqui também, para sintetizar assim rapidamente, só para a gente perceber que nós temos 3 formas fundamentais de cognição. No ponto 3 aqui a cognição analítica, que é dissolver um processo, né, para pegar as partes, para compreender as partes e depois chegar ao todo, que é o próprio processo digestório. Nós temos a cognição analógica no ponto 5, que é feita a partir da intelectividade, do processo da respiração. Nós fazemos analogia deixando a coisa entrar em nós absorvemos e projetamos para fora e fazemos uma analogia de qualidades. E aqui no ponto 8, a cognição empática, é conhecer uma coisa se tornando a própria coisa, que é, por exemplo, o Samadhi, né, que é o 8º estado da Raja Yoga de Patanjali. Bem, então, só para sintetizar agora, né, então fiquemos com essa tríade de Mercúrio e com aquela oscilação, né, dos polos Sol e Coágula. Eu vou pedir para quem realmente viu essa apresentação, que é relativamente abstrata e complexa, se referir de novo àquele vídeo do Baphomet, Sol e Coágula, para entender como que isso está sendo usado aqui, agora aplicado ao Enneagrama e aplicado também ao pentagrama que está presente na figura de Baphomet. É isso aí. E também vocês, por favor, deem uma olhada no sistema Arica de clarificação de consciência do Oscar Ichaço, que realmente não tiver uma base. Essa explicação de hoje vai passar assim de uma forma como que não dá para entender quase que nada, viu? Bom proveito, pessoal.